Hoje, só para entrar no ritmo, a gente vai fazer, na continuidade, você foi Passa pra mim, por Rafetz favor. Chaim, Os e dois. depois a gente vai voltar um pouquinho pro Shmirat HaLashon, e a gente vai dar um pouquinho da continuidade do Pirkei Avot que a gente já tinha começado. E aí depois a gente entra no Sejudô. Fazer um pouquinho de cada um só pra gente tomar um gostinho aqui. Vamos lá. Vamos lá, Sefer Rafetz Chaim, a gente está no dia 23 de Nissan e Tishrei no segundo ciclo. Então a gente começa. Quando a vítima aprova, diferentemente das afirmações, voltando aqui, Refosh Lema de Sarah Bat Miriam e de Yitzhak Ben Abraham, tenho pronta a recuperação. Diferentemente das afirmações depreciativas, uma afirmação que não contém um desprezo, mas que apresenta um dano potencial, pode ser feita acerca de uma pessoa, se não houver dúvida de que essa pessoa não tem objeção. Ou seja, você tem uma afirmação que ela não é depreciativa, você não vai falar mal da pessoa, vai falar bem, mas isso vai gerar um pouco de prejuízo. Mas esse prejuízo a pessoa fala, não tem problema você falar isso não, que não me incomoda. Se você tem certeza que não vai incomodar a pessoa, tem certeza que não tem nenhum caso depreciativo, mas que a pessoa diga ok, mesmo que ela vai tomar um prejuízo, pode falar. Um exemplo disso a gente já deu no WhatsApp, que é a pessoa ela é filha de 2 gerações de rabinos grandes. A menina, ela é extremamente recomendada por outros rabinos. E o casamento dela é caro e a família é exigente. Se você fala essas informações, que não é depreciativo, ao contrário, é um elogio, mas isso vai dificultar ela a arrumar um casamento, porque quem é que vai ousar conversar com ela para receber esse casamento? Né? Vai ficar todo mundo com medo. Então o que acontece? Digamos que a menina fala o seguinte, olha, não fala isso para ninguém não, que eu não quero que ninguém saiba. Eu quero ficar na comunidade com mais uma pessoa que eu não quero dificuldade para casar. Eu quero casar logo. Beleza, você pode falar essa informação. Não, ela é filha de Rabino tal, fulano, ela é neta do Rabino Beltrano, que é extremamente importante na comunidade, tal. Isso vai atrapalhar ela um pouquinho a arrumar casamento. Mas, se ela provar que você fale, beleza. Se ela falar assim, não fala, é proibido falar. Tá? Vamos lá. Também serve também para negócio também. Digamos que a pessoa tem um produto muito bom. Fulano é dono de tal joalheria. Fulano é judeu, é dono daquela joalheria. Se você sentir que você vai falar o seguinte, olha, o produto dele lá é muito bom, muito, muito bom. É produto importado, não tem no Brasil, é raro de se encontrar, a pessoa vai pensar o quê? É caro. Então se isso vai levar a pessoa a nem procurar saber quanto é que é, então você não fala. A não ser que o dono fale o seguinte, você pode falar que o produto é caro, que o produto é bom, é de alta qualidade, você pode falar, não tem dúvida que você pode falar. Então você pode falar. É um elogio que pode gerar um prejuízo, a pessoa não vai nem procurar saber quanto é que é. Mas, se ele aprovar, você pode falar. Se alguém falar de vez em quando sobre a sua incapacidade de lembrar-se até do seu próprio número de telefone, não seria proibido aos outros repetir essa afirmação, sempre que nem quem fala, nem quem ouve faça uma imagem negativa da pessoa por causa da sua pouca memória. A pessoa tem Alzheimer, tem mesmo baixa memória, mas se isso não prejudicar a pessoa, e se a pessoa não se incomoda de que a pessoa fale isso, não, pode falar que eu sou desmemoriado mesmo, às vezes eu esqueço essas coisas, não tem problema não. Isso até ajuda no meu relacionamento. Se ela provar, ok. Se isso vai dificultar ela conseguir cargo na comunidade, cargo no trabalho, cargo numa escola, cargo numa instituição, e ela falar, não, é proibido você falar isso, mesmo que seja verdade, é proibido falar. Certamente que uma pessoa, se a pessoa der permissão explícita aos outros para revelar tal informação potencialmente danosa sobre si mesma, eles podem fazê-lo sempre que a informação não for depreciativa. Dia 24 de Tishrei ou Nissan, no segundo ciclo. De conhecimento público, porém danoso. Ou seja, uma pessoa, todo mundo conhece, todo mundo sabe do que está sendo falado, mas é um dano para a pessoa. Já vimos que é proibido falar de modo depreciativo, inclusive se a informação que estiver sendo transmitida já for conhecida pelo ouvinte. Porque o ato de falar negativamente é inerentemente errado. Inerentemente errado, ou seja, ele por si só já é errado. Pelo contrário,
é lógico que uma afirmação não depreciativa, mas potencialmente danosa, como a gente já falou anteriormente, pode ser feita na presença de qualquer um que esteja ciente da informação, a menos que aquele que fala enfatize algum ponto que o ouvinte talvez não tenha percebido antes. Ou seja, por exemplo, o real está desvalorizado frente ao dólar. Isso é uma coisa pejorativa. Isso, inclusive, prejudica o real. Mas todo mundo já sabe. Então, não tem problema nenhum falar isso. A não ser que você fale uma informação para a pessoa que ela já saiba, mas que acrescente algum outro ponto negativo. Aí sim você não pode falar. Entenderam? Por exemplo, o cara é jornalista. Tem uma informação que ele vai passar que é de conhecido de domínio público e era pejorativa. Ele pode falar? Pode. Ele pode citar. Pode até esclarecer melhor aquilo que significa. Mas ele não pode trazer informações novas. Vou citar um novo exemplo. Uma empresa entrou em falência. Melhor, uma empresa vai entrar em falência. Por exemplo, o Estado do Rio declarou que vai entrar em falência. Isso todo mundo já sabe, está amplamente colocado nos jornais. Então ele vai ser colocado em falência. Agora, se eu colocar uma informação tipo assim, e ele vai ficar em falência e vai continuar em declínio ainda mais nos próximos 10 anos e vai ficar ainda pior, isso eu não posso falar. Entendeu? Mesmo que eu saiba e mesmo que essa informação pode ser útil. Tá? A não ser em outro caso específico que eu posso falar. Mas em geral a gente encara que qualquer informação que vai deixar a coisa ainda pior não pode ser dita. Mesmo que todo mundo saiba. Então vamos lá. Por que a afirmação não causará nenhum dano nenhum dano que de outra forma não teria sido causado? O Rambam vai ainda mais longe, segundo o Hafetz Haim, afirmando que se uma declaração potencialmente danosa tiver sido feita na presença de 3 pessoas, as 3 poderão relatar essa informação em conversas com outros. Porém, cada um dos 3 supõe que os outros 2 provavelmente divulgarão a informação em público de qualquer forma. No entanto, isso não seria permissível se, primeiro caso, uma das 3 pessoas for conhecida como uma pessoa discreta ou especialmente cuidadosa em relação às leis das palavras proibitivas. Ou seja, se eu contei isso na presença de 3 pessoas, isso significa que essas 3 pessoas podem confiar que posso falar essa informação para qualquer outra pessoa. A menos que dessas 3 pessoas, uma das pessoas, pelo menos, fala o seguinte: olha, aquela pessoa estuda a lei de Shmirat HaLashon. Então, certeza que ela não vai contar para ninguém. Então, eu tenho que contar que se uma dessas pessoas é assim, eu não posso contar para mais ninguém. Se uma contou para 3 pessoas, essas 3 pessoas vão guardar sigilo. Então, eu não posso contar para ninguém. Por exemplo, digamos que Nassi Sheni contou uma informação na frente de 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, teoricamente, eu posso contar essa informação para qualquer pessoa. A não ser que, dentro dessas 3 pessoas, uma delas estuda Shmirat HaLashon e é uma pessoa discreta que guarda segredo. Então, certeza que não posso contar para ninguém. Certeza absoluta. A não ser que ele diga: vocês podem contar essa informação. Se não, eu tenho que partir do princípio que uma das 3 pessoas guarda Shmirat HaLashon, ela guarda a língua, tenho certeza que eu não posso comentar com mais ninguém. Porque não se considera que aquilo ali seja uma conversa pública. É uma conversa particular. Vamos lá. Segundo caso. A interpretação da pessoa de relatar a informação for divulgar ainda mais o assunto. Então, se eu tenho certeza que vai divulgar ainda mais o assunto, eu não posso contar. Se eu tiver certeza de que, não, se das 3, nenhuma guarda Sefer Shmirat HaLashon, ou se a pessoa contou que aquilo ali é coisa pública, então eu tenho certeza que eu posso contar. Opa, calma aí. Eu não posso contar se eu tiver certeza que por minha causa aquilo ali vai ser amplamente divulgado, e não por causa dos outros. Então aí eu já tenho que guardar. Terceiro caso, ainda que segundo esse caso. De acordo com o Sefer Haim, o Rambam permite que qualquer uma das 3 repita a informação
mesmo sendo depreciativo. Se é público, tinha certeza que vai passar para outras pessoas, então, mesmo sendo depreciativo, eu posso falar. Segundo o Rambam, o Hafetz Haim não consegue achar uma justificativa para essa indulgência. Ou seja, o Hafetz Haim fala o seguinte: olha, tá certo que o Rambam diz que pode divulgar, se você tem certeza que a pessoa tinha a intenção que se divulgasse e de que vai ser depreciativo. Ou que as três não vão guardar segredo, as duas não vão guardar segredo e você vai. Mesmo assim, mesmo o Rambam falando que pode, você encara que não pode. Porque não consegue achar justificativa. A justificativa é só, o Rambam disse que pode, mas segundo a Halakha, pelo menos segundo o Hafetz Haim, ele não achou justificativa para isso. Então ele não permite. Além disso, não apoia a confiança na opinião do Rambam, ou seja, Maimônides, em relação ao Lashon Hará, falando na presença de três pessoas, pois a maioria dos outros comentaristas parece discordar dessa regra. Então é só o Rambam que está isolado, porque isso não faz alahá. É uma opinião do Rambam e quem segue o Rambam talvez possa seguir, mas não chega a ser alahá porque a maioria discorda. Portanto, não devemos nunca relatar informações depreciativas, nem se ela for divulgada para três pessoas ou mais ouvintes. Mais uma, do dia 25 de Tishrei e do dia 25 de Nissan. E continua assim: prejudicando os perversos. Já ouvimos que é permitido falar difamatoriamente sobre um rachá, ou seja, ele tem um título, ele recebeu uma titularidade de uma autoridade rabínica, ou seja, de alguém que seja que tenha uma yeshivá, alguém que é um rabino ou formado por aclamação, etc. E ele disse que aquela pessoa é um rachá, que é muito difícil isso acontecer. Porque uma pessoa que estuda sabe que isso é um peso muito grande. Então, mas digamos que aconteceu isso, que aquela pessoa foi declarada um rachá. Você pode falar mal dela, você pode falar uma informação que você deu dela, se for verdade? Sim, pode. E mais, você pode inclusive exagerar, porque ele é um rachá. Você pode olhar para aquilo ali e acreditar que aquilo ali é muito pior do que ela é. Se for um rachá. Por isso que eu estou falando, quase nenhum rabino vai querer falar que algum judeu é rachá. Não vai assumir essa responsabilidade. Não vai assumir, ainda mais estudando quanto é o peso disso. Mas digamos que tenha isso. Você tem a permissão que aquele indivíduo é mau, que você... Então, para a pessoa receber um título desse, gente, a pessoa é mamacha com rachá. Então você não pode confiar nem se for parecendo que a pessoa fez uma coisa boa. Mesmo assim você não pode... gente, está escrito na Lahá que você não pode nem seguir um rachá, nem para fazer o bem. O cara juntou 10 mil reais e o cara vai dar para uma instituição de caridade. Se ele é um rachá, foge. Ah, eu vou comprar tefilim com o dinheiro que ele der para as pessoas. Foge. Vou comprar um Sefer Torá para uma comunidade. Foge. Ah, ele vai doar para órfãos e para viúva. Foge. O negócio é tão sério que nem para cumprir mitzvah você pode seguir uma pessoa dessa. Então você vê como é que o negócio é pesado. E continua. Em relação a expressões potencialmente prejudiciais, é óbvio que não se pode dizer nada que prejudique uma pessoa, a menos que a Torá permita. Se tiver um eixo na Torá que permite que você possa falar mal de alguém, aí você pode. Tem caso específico, depois eu vou explicar qual é, mesmo se a pessoa não for achar. Tem um outro caso, que eu vou falar mais à frente, em relação a Hinur. Em relação a Hinur, para proteger, aí tem um outro caso específico que depois eu vou dar essa aula. Vamos lá. Uma que prejudica uma pessoa, a menos que a Torá permita. Então, para isso, tem que estudar bastante para saber onde que a Torá permite. Exatamente como é proibido roubar de um pecador, ou seja, roubar é tão pesado, mas tão pesado que nem de um pecador a gente pode roubar, porque isso fere a gente. Também é proibido falar sobre ele de forma a causar-lhe uma perda financeira. O cara é um pecador, um cara é um rachá, o cara é uma pessoa que entrou de Heren. Em todos esses casos, mesmo que seja verdade, mesmo que seja rachá, se for prejudicar financeiramente, não pode. Por quê? Porque segundo a Lahá, pelo menos segundo o Onkelos, prejudicar financeiramente uma pessoa, ele vai mais pesado, mas a princípio, uma pessoa sem dinheiro pela Lahá é uma pessoa considerada morta. Então, mexer na finança é matar uma pessoa. Mas
o Onkelos, quando ele traduz o pecado de assassinato, ele inclui falar Lashon Hara. Não entra em toda a Lahá. Toda a Lahá fala que se você tirar dinheiro de uma pessoa é assim como assassinato. Mas segundo o Onkelos, ele traduz na Torá. E Onkelos, vocês sabem que Onkelos, ele é a tradução da Torá. Não é uma tradução da Torá, ele é considerado a tradução da Torá. O que a Torá significa? Pergunta para Onkelos. É lógico que tem coisas que ele discorda do Rashi, mas a tradução da Torá está escrito que o Onkelos é a tradução da Torá. Então ele diz, não isso na Lahá, mas ele disse que falar mal de alguém é assassinato. Pode se considerar uma coisa espiritual? Pode, ainda não está na Lahá, mas tem rabinos que consideram isso como parte da Lahá. Você vê como é que o negócio é pesado. Se, no entanto, o dano potencial tiver forma de constrangimento e não será proibido, se só for só constrangimento, prejuízo só for constrangimento para o Urachá. Se a pessoa for uma a qual nos for permitido causar constrangimento pela Torá, aí tem que perguntar para um Rav ou para um Talmud Chacham. Ideal um Rav, se não tiver um Rav, um Talmud Chacham. De acordo com a Lahá. Aí vai ser falado isso mais à frente. Ou seja, tem casos em que a pessoa é permitido você prejudicar ele no sentido de causar um constrangimento, mas não é permitido um constrangimento financeiro. Então, para esse caso, tem casos que são permitidos. Concorda? A gente termina aqui o Chafetz Chaim, a gente encerra por hoje. Vamos voltar aqui. Não vamos continuar um pouquinhozinho do Raman que continua sobre o Lashon Hara onde a gente parou. Que é o outro. A gente passou de Avtalion. A gente está na página 22 do da Ayanot. É engraçado como é que eu lembro certinho onde a gente parou. Faz tempo, né? Vamos lá. Quarta categoria, só para a gente relembrar para depois seguir adiante, a gente termina aqui mesmo. Quarta categoria, página 23. Ele continua assim. É recomendada e meritória a quarta categoria, que compreende o enaltecimento das virtudes intelectuais em relação à fala, ou morais, e o desdém por ambos os tipos de defeitos, com o intuito de agitar a alma por meio de histórias e poemas, preservando-a da imperfeição por esses mesmos meios. Ou seja, quando você faz com que a sua linguagem ela não fique tão direta para não ser pesada, você consegue arrumar meio de dar exemplos ao seu redor para que as pessoas possam entender através de exemplos físicos, que são, a gente chama disso esqueci o nome agora, mas é como se fosse uma história que a gente conta para poder exemplificar. Não lembro agora, mas é uma história que você conta para dar um exemplo. Inclui-se nesta categoria o louvor às pessoas que se valham, tornando conhecidas das virtudes, a fim de que as pessoas possam reconhecer o seu modo de vida como sendo um modo de vida bom, tentando imitá-las. Da mesma forma, faz parte demonstrar desprezo por transgressores, que se refere aos seus vícios, para que as ações e os pensamentos voltados a eles, sejam desprezados pelas pessoas que,